Olá, você está ouvindo a atividade regimental para a matéria de Comunicação Comunitária e Terceiro Setor do curso de graduação em Relações Públicas da Universidade Cruzeiro do Sul. Eu sou Helenilson Oliveira e vou conduzi-lo pelo resultado da minha pesquisa baseada no estudo do texto de Ecléa Bossi, Lembranças de Família, o que me motivou a reviver lembranças queridas de minha família e a buscar em álbuns de fotografias e em memórias de parentes esses momentos tão especiais. Assim, a história que eu vou contar agora tem como fonte principal uma grande contadora de histórias, mãe de uma historiadora e de um jornalista, a minha mãe, Raimunda Oliveira. Fiz questão de falar da profissão da minha irmã e da minha, devido ao fato de que eu sempre disse que ela sabia contar tão bem suas histórias e que absorvia tão rápido as informações da rua que a historiadora ou jornalista da família era ela. Todos os dias ela saía para comprar o pão na frente da nossa casa, e essa saída durava cerca de 10 minutos. Pasmem, ela voltava com histórias para o dia inteiro. Bem, essa era minha mãe, que faleceu aos 69 anos, vítima de um infarto. Mas as memórias dela continuam bem vivas em nosso meio. Olha que engraçado. Minha mãe casou com meu pai, Raimundo Cirilo. Então era o seu Raimundo e a dona Raimunda. Mas antes de seguir com a história, preciso situar o ouvinte. Na verdade, dona Raimunda era minha avó, pois eu sou filho da filha dela, Francisca, a quem chamávamos de Nega, que faleceu aos 21 anos de um câncer no colo do útero. Já o senhor Raimundo é meu pai de criação, pois casou com a dona Raimunda mais de 10 anos antes do meu nascimento. Situados, voltemos a falar sobre meu pai e minha mãe. Então, eles tiveram dois filhos, minha irmã Antônia, 10 anos mais velha que eu, e depois um bebê, que nasceu morto. Minha irmã conta que quando eu nasci, vim direto para a casa deles, mas não tive convivência com minha mãe biológica a não ser nas poucas visitas que ela nos fazia. Segundo o relato de minha mãe, logo no início o meu pai não gostou muito da ideia. Mais uma criança, mais uma boca para cuidar. Mas quem não se rende à graça de ter um bebê em casa, não é mesmo? Aos poucos, ele me acolheu e me recebeu como filho. Na minha infância, era ele quem me livrava das palmadas fortes que minha mãe me dava. Ele nunca me bateu. E por falar em infância, essa foi muito sofrida. Meu pai trabalhava como servente de pedreiro e ganhava muito pouco. Minha mãe era dona de casa. Assim, éramos quatro e só um trabalhava para sustentar a família. Éramos a família mais pobre da rua e as dificuldades enfrentadas eram gigantes. Sempre contamos com a ajuda de um casal de tios meus. Meu tio Neguim, que era irmão da minha mãe, que se chama Raimundo Nonato, e minha tia Rosa, esposa dele. Inclusive, a tia Rosa é a detentora da minha foto de recém-nascido. O álbum dela é recheado de fotos lindas e recordações saudosas. Do lado do meu pai, não temos família. Como ele veio do interior do Acre, da cidade de Assis Brasil, uma cidade bem distante, e nós sempre moramos na capital Rio Branco, creio que só tivemos a visita de uns 3 membros da família dele, o que nem chega às nossas recordações. Infelizmente, meu pai também já faleceu em 2015, após uma queda em casa durante uma madrugada. Até hoje fica o mistério se ele caiu e sofreu um AVC ou se ele teve um AVC e depois caiu. Meu pai e minha mãe não tiveram oportunidade de estudo. Meu pai era analfabeto e minha mãe só sabia escrever o próprio nome com muita dificuldade. Mas mesmo sem entender, meu pai muitas vezes mesmo, ele me colocou na garupa de sua bicicleta e me levou para a escola debaixo do sol quente. Já minha mãe era uma grande incentivadora dos nossos estudos e dava maior força para que pudéssemos seguir na caminhada da educação. Ela também me levou para a aula e me levou muito mais vezes do que meu pai, mas o recurso dela era a pernada. Me levava e me trazia a pé, mas não esmorecia. Estou fazendo essa atividade às vésperas do Dia das Mães e vejo esse trabalho como uma oportunidade de homenageá-la. Enquanto falo, penso nos momentos em que ela contava as histórias de seus antepassados no sofá.
eu com a cabeça em seu colo, enquanto ela afagava os meus cabelos. As histórias vão sendo esquecidas, mas elas apresentam pontos marcantes. Ela contava de quando morou no Remancim, na Catuaba, localidades ribeirinhas e distantes da nossa cidade. Ela também contava sobre as travessuras com os irmãos, como quando queimaram o roçado dos pais, ou quando um contava a travessura do outro para os meus avós, só para que o outro apanhasse. Ela contava que a mãe dela, Raimunda também, não gostava muito dela e preferia o irmão mais velho, Francisco. Assim, ela contava as travessuras dela para o meu avô, que tinha uma preferência por ela, para que ele castigasse o meu tio Francisco. Minha mãe sempre foi uma guerreira e sua história permanece viva por meio de nós, que vamos sempre lembrar dela com muito carinho. Mas o texto de Ecleia Bossi retrata outras figuras importantes no meu contexto familiar, os vizinhos. Eu tenho 32 anos, dos quais há 30 moro no mesmo local. Na minha rua, minha família conquistou grandes amizades e fortes laços, mas o laço mais importante é o criado com a família que mora à direita da minha casa. O seu major é a dona Tarsila. O seu major se chama Hariná, e major, na verdade, é apenas o apelido dele. Ele também apelidou a própria esposa, dona Tarsila, de tia. Eles são como se fossem meus segundos pais e, de fato, a família deles é minha segunda família. No tempo da minha infância, em que nossas casas eram separadas por cercas, foi feito um portão que dá acesso de uma casa para a outra. Veio o muro e o portão continuou. Nossa ligação é muito forte. Pelos sacramentos da Igreja Católica, eles são meus padrinhos e essas duas famílias se importam muito uma com a outra. Os filhos deles, Vanúcia e Tiago, são como se fossem meus irmãos. E a neta, Ana Clara, é minha sobrinha. Uma relação de afeto, carinho e cumplicidade que só família é capaz de nutrir. Bom, um pouco da minha história, da história da minha família ou das minhas famílias foi contada aqui. Reviver essas recordações é como que um afago na alma e um abraço no coração. Somos seres únicos, mas a construção da nossa caminhada é fruto do entrelaçamento de muitas outras, das quais a família é a base de tudo.